Antes, porém, gostaria de falar sobre algumas coisas que têm me intrigado aqui nessa casa. E, sobretudo, pela interpretação que as pessoas dão às falas de vereadores aqui nessa casa. Na última sessão, foi um show de interpretação das falas dos vereadores que antecedem, infelizmente, por ordem regimental, que alguns vereadores são absolutamente prejudicados na casa, porque não podem, não há espaço, porque se inscrevem primeiro, são obrigados a falar. E aí, naturalmente, aqueles que ficam por último falam um monte de coisas, e aí o vereador não tem espaço mais para poder falar. Razão por isso que eu estou utilizando essa tribuna na noite de hoje para me reportar às falas da última sessão. Vou começar dizendo o seguinte, que num Estado democrático, de direito, onde a democracia impera e deve, cabe no espaço democrático, especialmente nas casas legislativas, aqueles que apoiam e aqueles que são oposição, aqueles que criticam e aqueles que elogiam. Isso é absolutamente normal. O que me parece que não ocorre nessa casa. Porque as críticas aqui são entendidas como algo deplorável. São entendidas como algo maléfico. Como se essa Câmara tivesse que ter um consenso único e absoluto. Como se essa Câmara tivesse que pensar tudo igual. Como essa Câmara tivesse que falar a mesma língua. É assim que algumas interpretações são dadas aqui nessa casa. Eu vim de um ambiente e de princípio de vida onde eu convivi com essas coisas desde o movimento estudantil, no movimento universitário, no movimento sindical. Eu aprendi a conviver com divergências e aprendi a respeitar essas divergências. Aprendi. De forma que não levo para casa rancor nem mágoa daquilo que as pessoas possam falar em relação ao tipo de mandato que o vereador faz em qualquer casa, especialmente aqui em Pimenta Coelho. E aí os vereadores, tem alguns vereadores que acham que tem que aconselhar o outro. Olha, você tem que ser um vereador assim, assim, assim. Olha, cada vereador faz o seu mandato da forma que quer fazer o seu mandato. Cada vereador faz o seu mandato aquilo que entende que deve ser o seu mandato. Conduz da forma que tem que ser. Não perco meu tempo em ficar dizendo que forma que o vereador Bozo tem que conduzir o seu mandato. Ele que tem que saber a forma que ele tem que conduzir o seu mandato. E aí, em algumas câmaras desse país, a gente vê as críticas, poucas, não entendidas como algo maléfico, mas como algo benéfico. E naturalmente, aqueles que não entendem assim, precisam absolutamente entender, se assim nós entendemos, por exemplo, a presidente Dilma, por exemplo, entender que a oposição lá no Senado Federal e na Câmara Federal, ela fosse maléfica ao seu mandato, na sua gestão. Mas de forma que entende a oposição, e algumas coisas da oposição, elas são salutares, são importantes, porque desperta o administrador, e pelo menos ele deveria olhar as críticas para poder entender se a sua gestão está de fato sendo pautada naquilo que a comunidade espera que seja. Se entender de fato que as críticas devem servir a ele como algo para poder consertar a sua gestão, então as críticas elas passam a ser não maléficas, mas benéficas.
Idiota, o administrador público que acha que não deve ouvir e tapar os ouvidos para as críticas dos seus opositores. Porque alguns entendem que todo consenso ele é burro. E eu acredito sinceramente nisso também. Todo consenso é burro. Portanto, em algumas câmaras, alguns se comportam como conciliadores, outros como imediatistas, tempestivos, outros corajosos, medrosos, falsos. A gente convive com isso tudo. Em qualquer família tem todas essas coisas. Então, é natural que numa relação de disputa no espaço político, é natural que essas coisas acontecem, que divergências existem. Então, eu quero aqui dizer que, a mim, aos que gostam de dar conselho, eu não gostaria de dispensar o conselho. Eu quero conduzir o meu mandato da forma que eu acho que tem que ser conduzido. E cabe a mim decidir isso. Então, eu dispenso os comentários que alguém venha aqui nessa tribuna para poder dizer e ficar dizendo de que forma que os vereadores têm que conduzir o seu mandato. Dispenso isso. Eu dispenso. Se aqueles que entendem que devem aceitar ou se pautar o seu mandato pelas orientações e os conselhos que são dados aqui nesse espaço de debate, para mim não tem problema nenhum. Mas a mim, eu quero dispensar. Bem, feito esse reparo da última sessão, eu quero aqui adentrar o que me fez vir para a tribuna hoje. Primeiro, falar de duas indicações que eu fiz aqui nessa noite. Uma delas diz respeito a duas questões que são absolutamente iguais, mas são em pontos diferentes da cidade. Uma indicação lá na Vila do Sossego e a outra indicação do bairro Bela Vista. Por que elas são iguais e idênticas? Porque trata, pelo menos, em questões daquilo que eu estou indicando, que o vereador Elias já adiantou aqui, e eu quero propor uma mudança no regimento, porque esse negócio de indicação é a mesma coisa que nada. Mesma coisa que nada. O vereador indica que eu indico tal, indica o quê? Não resolve nada, porque o prefeito não tem obrigatoriedade nenhuma de fazer, porque o secretário não tem obrigação nenhuma de fazer, e a gente fica aqui indicando. Olha aqui, se todos os vereadores aqui fossem contar as suas indicações desde quando começou essa legislatura, elas passam de 1.000, 2.000, 4.000 indicações e nada. Algumas delas atendidas quando elas entendem a seu bel prazer que devem atender ou não, e a gente fica aqui como bestas fazendo indicações aqui, elas não passam de meras indicações e que não tem força nenhuma, de obrigação nenhuma de se cumprir. Mas, como o regimento ainda diz, eu fiz. Então, eu aqui estou indicando ao secretário de obras que vá lá na Vila do Sossego ver a situação que passa aquela comunidade lá. Primeiro porque não tem ruas lá. E a Vila do Sossego, ela ampliou-se, está enorme, muita gente morando. Nessa época, material de construção não consegue chegar lá, os caminhões não conseguem chegar, e tem muita gente construindo lá. Atoleiros, os caminhões estão interditados, algumas ruas estão absolutamente interditadas, porque não conseguem passar naquelas ruas lá. E o que é comum com o bairro Bela Vista? É porque pedestres, ciclistas e motoqueiros não transitam em algumas ruas do bairro Bela Vista. As poças de água tomam conta de toda a extensão da parte rodante da rua. Não conseguem passar. E não foi porque não foi avisado. E aqui tecido algumas críticas desde o ano passado. Então, se as críticas servissem como elemento para que eles entendessem que as críticas podem servir, possivelmente, aquilo que nós falamos no ano passado, que aqueles buracos que estavam ali e que já tinham sido poços de água, acúmulo de água no ano passado, no período da chuva, e que passou um período de seca e aqueles buracos não foram tapados, nós aqui levantamos isso, fizemos requerimento, fizemos indicações pedindo que tampasse o buraco, porque novamente, nesse período
E eu fui secretário de obra nesse município por 2 vezes. E posso garantir uma coisa. E uma garantia absolutamente técnica. Tem solução. Tem jeito. Lá na Vila do Sossego, por exemplo, fizemos aberturas de vala e jogaram todo o material à beira, à margem da rua. E aí a polícia não sai. Com uma retroescavadeira, se vai lá e retira as poças de água. Com uma retroescavadeira. Se não der para colocar material, porque vira meregete, verdade. Mas pelo menos tirar as poças é possível. Ou então, se não é possível tirar para lugar nenhum, faz bota dentro na beira da estrada e retira aquela água do meio da rua. Então aqui cabe a crítica. E dizer o seguinte, tem vereador que só sabe criticar. E alguns têm um exemplo até constitucional, ou até invocou filósofo para dizer algumas coisas aqui que eu não quero repetir. Então eu quero dizer, as minhas críticas elas vão no sentido seguinte. Eu estou criticando e todas as vezes que eu ocupei essa tribuna para fazer qualquer crítica, e eu disse, o caminho é esse. E mais uma vez quero dizer, estou dizendo qual máquina e a forma que resolve o problema. O que falta é vontade política, vontade de fazer. Não é uma questão de impedimento ou não. Então estou criticando e eu estou apresentando uma possibilidade de solução. Lá no Itaporanga, lá no Itaporanga tem uma vala que eu apresentei semana passada uma indicação pedindo que tape a vala, porque daqui a pouco o ônibus não vai trafegar mais, porque daqui a pouco as crianças não vão conseguir chegar à escola. E está lá até hoje a vala, e vai romper a estrada, e vai arrebentar a rua. Então são coisas que é certo que nesse período de chuva não dá para resolver, mas tem algumas coisas que é possível resolver, gente. Tem coisas que é possível. Eu estou vendo lá, exatamente. Bem, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando isso aqui. Por último, eu quero aqui falar do requerimento que apresentamos aqui. Convocando eu, vereador Boto, vereador Elias. Na próxima sessão, nós queremos a presença do secretário de saúde aqui nessa casa. Até porque o direito à convocação, ele é um direito constitucional. Constitucional. Ele vai ter que aparecer aqui para poder dar algumas explicações para nós e com certeza para um monte de gente que quer saber. Por exemplo, como é que fez uma mudança de horário, colocou o centro de saúde para funcionar 2 períodos, porque era só até 1h da tarde, e aí atendiam no centro de saúde 20 pessoas até 12h30. 20 pessoas. E agora colocaram 2 períodos, Celso, 2 períodos e atende 16 pessoas. Quer dizer, está funcionando agora 2 períodos no centro de saúde e atende só 18 pessoas. Olha, bom, então o que serviu isso? Para poder dar mais gasto de tudo, e encher o saco da vida dos servidores que precisa estar lá 2 períodos. Claro que eu sou favorável a 2 períodos, mas pelo menos entendemos o seguinte: se atendia até meio-dia, atendia 20 pessoas, então se não entende, se colocar 2 períodos, tem que atender pelo menos até 30, mas não atende. Então o secretário tem que explicar como é que vai resolver isso. Essa é uma coisa. A outra é a contratação de uma empresa para informatização da rede municipal de saúde, e que algo em torno de aproximadamente R$300 mil por ano, quando o SUS oferece de graça esse tipo de serviço, de graça, e contratou quase R$300 mil, e agora, por falta de pagamento, o sistema foi bloqueado. E aí, está lá, a farmácia que não consegue, porque o sistema está fechado, não consegue atender ninguém, se ela lançar no sistema. Então são essas coisas que nós precisamos do secretário vir aqui para poder dar a explicação. São essas as minhas considerações. Finalmente, para poder finalizar, quero pedir ao presidente e fazer isso verbalmente. Presidente, nós precisamos resolver o problema da transmissão da sessão. O nosso artigo 104 do regimento interno da casa diz que as sessões precisam ser transmitidas. E eu estou aqui pedindo a Vossa Excelência que promova uma discussão entre nós para a gente resolver essas questões. A população que não pode vir aqui precisa saber do que anda ocorrendo aqui na Câmara Municipal. São essas minhas considerações. Desejo a todos que voltem para casa.